Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. A partir de agora, ele apresenta o programa Verdade Presente, com Francisco Dias. Alô, meu amigo, aqui quem fala é o seu amigo, professor Francisco Dias, que é o produtor e apresentador desse programa. Que Deus possa estar com você. Como é que você está passando esse dia? Eu sugiro que você delete aqueles arquivos que contêm os quadros desagradáveis que por acaso tenham acontecido na sua vida. E também sugiro que você adicione aquelas coisas boas que aconteceram com você, que isso vai te dar prazer, isso vai te dar alegria, lembrança daquilo que de bom aconteceu com você. Que Deus possa estar com você, meu amigo, que você realmente possa estar com Ele também, porque Ele se interessa, que você vença na vida, Ele tem interesse em você, meu amigo, que você realmente possa entregar os seus planos nas mãos do Senhor. Ele o ama, Ele quer o melhor para você, Ele quer fazer parte dos seus planos, dos seus ideais, dos seus projetos. Ele tem um projeto de vida para você, preparado antes mesmo de você ter conhecimento disto. Esse é o programa Verdade Presente e você realmente agora vai ouvir coisas muito boas que vai elevar a sua autoestima, o seu desejo de prosseguir nessa vida, vencendo e para vencer. Lembre-se que vitória você só tem em Jesus. Vamos então ao programa A Verdade Presente. Viver em família. Não importa a cor, o sexo, a idade, a origem. A família de Deus é assim. Todos são rigorosamente iguais. Todos são filhos. Todos são irmãos. Ser filho de Deus, fazer parte da sua família, é reconhecer que Deus é o nosso grande Pai, que tudo fez, tudo faz. Por isso estamos aqui, reunidos em família, numa grande ação de louvor e gratidão pelo seu amor. Sabe, a força da música é inigualável. Transpõe almas céticas, mentes confusas, fulmina barreiras, diferenças de todo tipo. Sentir as emoções deste momento musical espargindo luz, é isso. É penetrar num mundo real de esperança e verdade. Pode ser que você tenha 1000 motivos para se sentir indiferente às mensagens aqui apresentadas. Mas de uma coisa eu tenho certeza.
Esta apresentação traz a oportunidade de você conhecer uma dimensão maior, incomensurável, transcendental, o amor de Cristo. Deixe-se envolver pelos acordes, músicas e mensagens que você vai ouvir a partir de agora. Mais do que nunca, seu coração vai agradecer, pois sempre é tempo de dar ouvidos à verdade maior. A Ele tudo devemos, afinal somos frutos de um milagre que Ele expressa em cada um de nós. O milagre da vida, o milagre da fé, o milagre da redenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E agora quero convidar você, meu amigo, quero convidar você, minha amiga, a entrar na sala de audiência do Rei do Universo, o nosso Deus. É um momento solene, um momento de oração, um momento em que nós vamos falar com o nosso Deus. Então convido você a ficar onde você estiver, que fique reverente e eleve os seus pensamentos aos céus. Vamos orar. Bondoso Pai que está nos céus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pelas bênçãos que nos tens concedido. Quero abençoar-nos, Senhor Deus, enquanto vamos apresentar esse programa. Quero abençoar a cada um dos nossos ouvintes, onde quer que eles estejam, qualquer que sejam as suas necessidades, que sejam supridas de conformidade com o teu plano maior para cada uma das pessoas. Fica conosco, Senhor Deus. Dá-nos o teu Espírito Santo, a tua direção e a certeza de estarmos um dia contigo no céu. Nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Esse é o Cantinho da Criança, apresentado no programa A Verdade Presente. Alô, criança! Aproxime-se do rádio que agora você vai ouvir a sua musiquinha e em seguida a sua historinha. Mas agora vamos ouvir 3 amiguinhos que vão dar um alô para vocês, criança. Vamos ouvir então. É uma criança de São Paulo, outra de Brasília e outra da Bahia. Vamos então ouvir essas crianças dar um alôzinho para vocês. Oi, eu sou Yasmin, eu moro em São Paulo e eu gosto muito de vocês. Te amo. Oi, eu sou a Sofia, eu gosto muito de vocês. Te amo muito. Um beijo e tchau, tchau. Oi, eu sou o Nicolas. Eu tô bem aqui na Bahia. Que Deus possa estar com você, criança. Vamos então à musiquinha e à historinha das crianças. Passarinho
ver os vegetais frutificar, pelos rios fez correr e tudo assim se fez. Florezinhas como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Histórias para ouvir, contar e cantar. Linda e o cesto de mangas. Linda mudou-se com sua família para uma cidadezinha, de modo que tivesse facilidade de frequentar a escola. Sua família era muito pobre, mas apesar da pobreza, todos eram muito honestos. Linda era meiga e bondosa e todos gostavam dela. Numa tarde, Ricardo encontrou Linda na rua. Ela ia carregando um grande balde de mangas maduras. Na manhã seguinte, Ricardo encontrou José a caminho da escola e contou-lhe que alguém roubara mangas de uma barraca na feira. Contou também que tinha visto Linda carregando um balde de mangas. Na hora do recreio, José lembrou-se disto e contou tudo a Tomás. José perguntou a Tomás: acha que ela as roubou? Sua família é pobre. Talvez não tivessem dinheiro para comprá-las. Tomás cochichou a história para Paulo e este contou-a para Jaime. Quando iam indo para casa, cada um deles contou-a às crianças que iam caminhando com eles. No dia seguinte, pouco antes de tocar a sineta para o começo das aulas, Linda entrou no pátio. Trazia uma sacola cheia de mangas e um sorriso cativante. Deu uma manga para a professora, que agradeceu gentilmente. Linda pôde contar para a professora que havia ganho as mangas de Dona Marta, uma vizinha a quem gostava de ajudar cuidando de seu bebê. Disse também que sua mãe a deixou levar algumas para a escola. Linda ofereceu uma manga para Jaime. Ele a recusou e foi embora. As outras crianças se afastaram sem dizer nada. Com uma expressão de surpresa no rosto, Linda olhava sem compreender o que estava acontecendo. — Que há? — perguntou. — Você roubou aquele balde de mangas da barraca de frutas da feira, não foi? — Ricardo viu você — falou Paulo. Linda voltou-se para Ricardo. Ele ficou vermelho e fixou os olhos no chão. A professora perguntou para Ricardo se ele realmente viu Linda roubando as frutas. Mas Ricardo não respondeu. A professora convidou os alunos a entrarem. Quando todos se assentaram, ela virou-se para Ricardo e perguntou o que realmente ele havia visto. Ricardo respondeu meio sem jeito que havia visto Linda carregando um balde de mangas que pareciam as que haviam sido roubadas e que contou isso para José. — E o que você disse, José? — perguntou a professora. — Eu disse a Tomás que Ricardo e eu havíamos visto Linda levando um balde de mangas e que poderiam ser as frutas roubadas, respondeu José. Uma criança após outra repetiu o que contara. Estavam todas quietas, estavam envergonhadas do que haviam dito e feito. Linda, ali sentada, ouvia. A expressão de surpresa em seu rosto mudou-se em indignação. É isto que eles pensam de mim? Pensava. Estava arrependida de estudar naquela escola. Quando todos terminaram de falar, a professora olhou para Ricardo. Estava silencioso, quase sem respirar. Então ele se voltou para Linda e disse: Linda, sinto haver dito aquilo. Não pensava que iria se espalhar dessa maneira. Quer me perdoar e a todos nós? Linda ficou calada, até que a expressão de zanga havia desaparecido de sua fisionomia. Então sorriu e acenou que sim.
Crianças, disse a professora bondosamente, este é um bom exemplo do que acontece quando as crianças espalham boatos e criticam os outros. Linda perdoou a vocês, mas guardem sempre isto em sua lembrança e sejam muito cuidadosos com o que disserem daqui em diante. E agora, Linda, que vai fazer com aquelas deliciosas mangas que você ganhou honestamente cuidando do bebê de Dona Marta? Perguntou a professora. Cordialmente, como sempre, e com um franco sorriso, Linda deu uma fruta para cada um de seus colegas e todos ficaram contentes. Esse é um bom exemplo: perdoar, esquecer, amar nossos semelhantes. É isso que Jesus faz por nós. Perdoa nossos pecados, esquece nossas faltas e nos ama sempre. Eu estava saindo da feira e notei duas amigas que pararam para conversar. Uma delas estava de saída e colocou duas sacolas no chão, enquanto colocava as fofocas em dia. Logo reclamou para a amiga: "Puxa vida, mas que carestia, não? A gente traz um monte de dinheiro, vai tudo embora e não leva nada." Não pude deixar de parar um pouco e me perder em reflexões. Olhei as duas sacolas no chão e concluí: não lamente o dinheiro que foi embora. Alegre-se com o que conseguiu com ele. Naquele momento notei uma coisa muito interessante. Como o ser humano é dado a reclamar. E nem sabe que reclamar causa dano à saúde. É isso mesmo, faz mal. Reclamar libera cortisol, o hormônio do estresse na corrente sanguínea. Isso aumenta a pressão arterial e o colesterol, além de causar problemas de memória, risco de diabetes, doenças cardíacas e obesidade. O reclamão não percebe, mas é desequilibrado. Pense, se você reclama que o salário é baixo, é porque tem emprego. Se reclama que o dinheiro é pouco, é porque tem dinheiro. Se reclama que está comendo sem carne, é porque tem comida. Se reclama que a vida é dura, é porque tem vida. Se reclama que a casa é fria, é porque tem casa para morar. Poxa, para de reclamar! Se o salário é baixo, procure se qualificar melhor, trabalhar melhor. Se o dinheiro é pouco, economize mais, trabalhe mais. Se a vida é dura, talvez seja porque você é mole. Afie as ferramentas, bata com mais força. Se a casa é fria, esquente-a, nem que seja com calor humano. Reclamar é ser desequilibrado, não é não? Quer ver? Vou repetir. Se você reclama que está comendo sem carne, é porque tem comida, mas é mais forte ainda. Está comendo sem carne, mas tomando refrigerante. Come sem carne, mas fuma. Come sem carne, mas não dispensa bebidas. Desequilibrado, sim. É você que age dessa forma. E o dinheiro que foi embora, ainda reclama? É só não gastar. Afinal, para que você quer o dinheiro? Revista as paredes com ele, mas colhe bem, assim ele nunca irá embora. Reclamar faz mal, gera estresse. E a maior incoerência do reclamão é que a reclamação não vai mudar nada. A reclamação só tem poder negativo e o negativo não realiza nada.
Seja equilibrado. Use bem as coisas que possui e conseguirá as coisas que quer. O programa Verdade Presente apresenta lições da Bíblia ouvindo a voz de Deus com o professor Francisco Dias. Lição 1: A Bíblia Sagrada. Alô, meus amigos. 2016. Tempo de ouvir a voz de Deus. Hoje vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros, escrito por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas e ocupações, durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse estudo. Então vamos a ele. Jesus considera a Bíblia como a fonte de verdade. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode ler isso em São João capítulo 17, versículo 17. Aliás, esse verso foi o primeiro verso que eu li quando comecei a estudar a Bíblia. Não posso esquecer disso. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entender a Bíblia? Se você ler lá em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 31, você verá lá a história de Filipe e o eunuco. Atos, capítulo 8, 26 a 31. Eu sugiro que você peça para mim e eu vou dar para você o guia desse estudo que você pode acompanhar. Ou então que você vá anotando as passagens bíblicas, né, para acompanhar na sua Bíblia aí. Muitas pessoas estudam a Bíblia e não entendem. Para entendê-la é necessário que é preciso que alguém ensine. É o que falou o eunuco para Filipe. Como eu posso entender se ninguém me ensinar? Esse é o objetivo do programa Verdade Presente, está aqui para ensinar você, meu amigo, para mostrar para você o caminho, como alguém mostrou para mim no passado. Se hoje eu entendo a Bíblia Sagrada e procuro segui-la, é porque alguém mostrou para mim. Por isso eu estou aqui também para mostrar para você. O programa Verdade Presente foi criado com esse objetivo e procura cumprir fielmente. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Tem uma maneira correta de estudar a Bíblia. Qualquer coisa que você vai fazer, tem uma maneira correta de fazer melhor. Você deve comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Se você estava estudando um assunto, por exemplo, sobre a Bíblia, nós estamos estudando aqui sobre a Bíblia. Então procuramos todos os textos que falam sobre a Bíblia, o maior número possível, né? Talvez não podemos fazer com todos, né? Aí vamos ver o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Assim é com todas as outras doutrinas. Devemos também buscar outras passagens que explicam o mesmo assunto. E também pedir a orientação do Espírito Santo. A Bíblia deve ser estudada também um pouco aqui, um pouco ali. É a mesma coisa. Você vai comparando um trecho, por exemplo, de Jó, outro de Salmos, outro de Isaías, outro de Mateus, Apocalipse, etc. Então você vai ver o mesmo assunto em todos os livros, em toda a Bíblia.
Que benefício recebe o estudante da Bíblia? Muitos benefícios. Através da Bíblia, encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor, o seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Que outro benefício prático advém de ensinar a Bíblia? Nós vemos lá em São João, capítulo 16, versículo 13, e você pode ver também em São João, capítulo 8, versículo 32, o Espírito Santo guia em toda a verdade, não é assim que diz? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. São João capítulo 16, versículo 13. E mais ainda, São João capítulo 8, versículo 32, diz: e a verdade vos libertará. Quem dirigiu as profecias ao escreverem a Bíblia? Se você ler lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz lá que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, na realidade, o autor da Bíblia não é um homem, não é aquele que nós chamamos o autor. O verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele inspirou o escritor da Bíblia para que escrevesse aquele assunto. Quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Será se toda a Bíblia é inspirada por Deus? Nós podemos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Será que é só o Novo Testamento que é inspirado por Deus? Muitas pessoas evangélicas e de outras religiões dizem que é só o Novo Testamento, o Velho já passou, não foi inspirado por Deus, então. Os judeus creem que é só o Velho Testamento, o Novo não existe. Mas o que diz a Bíblia? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso diz Paulo no Novo Testamento, quando estava sendo formado o Novo Testamento. Mas nesse tempo já existia o Velho Testamento. O Velho Testamento ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é só o Novo nem o Velho Testamento, mas é toda a Escritura. Segundo esse texto, a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Nós falamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Agora eu estou procurando mostrar para vocês que tem parte da Bíblia que não foi inspirada. Qual é essa parte? Vê lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que você vê lá uma passagem que não foi inspirada. Por quê? Porque foi escrita pelo dedo de Deus. Você vai ler lá, né? Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, em tábua de pedra. Então Deus não inspirou, Deus escreveu os 10 mandamentos. Não sei porque muitas pessoas por aí, né, cristãos, milhares de cristãos por aí, de religiões, eles não dão valor justamente à parte que foi escrita pelo dedo de Deus. Deus nem confiou em homens para escrever, homens santos. Ele mesmo escreveu 2 vezes os 10 mandamentos com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Será que alguém está autorizado a mexer na Bíblia, a mudar a Bíblia, a acrescentar a Bíblia? Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz que eu, Senhor, não mudo. Deus não muda a Bíblia. Deus não muda o seu caráter. Senão ele deixaria de ser Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, você pode ver lá também uma maldição às pessoas que tentam tirar alguma coisa da Bíblia. E também uma maldição, Deus vai tirar, excluir a pessoa da salvação se ele tirar alguma coisa da Bíblia. E vai incluir na perdição, na maldição, a pessoa que acrescenta alguma coisa que está em contradição com a Bíblia Sagrada. Então não podemos nem tirar, nem pôr algo que realmente a Bíblia não diz. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos?
Em São João, capítulo 13, versículo 17, você pode ver também Tiago, capítulo 1, versículo 22, são chamados bem-aventurados se praticar os ensinos da Bíblia. Vamos recapitular então? Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem a Bíblia. Precisam de alguém para ensinar. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Vamos pegar passagens da Bíblia e procurar torcer para fazer a Bíblia dizer o que ela não está dizendo? Não. Vamos procurar passagem dentro do seu contexto, sobre o mesmo assunto. Então vamos ver o que diz. Você vai ver que esclarece melhor, completa melhor o assunto tratado que você está estudando. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos acrescentar nem tirar nada da Bíblia. E aí, meu prezado amigo, você encontrará a verdade se você realmente estudar a Bíblia com sinceridade. E com certeza, Jesus estará do seu lado. O Espírito Santo estará aí para ajudar você a entender as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe na leitura da Bíblia. Até amanhã, se Deus assim o permitir. O próximo estudo é As Belezas da Criação Divina. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai me acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre.
você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Apocalipse, capítulo 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e, pela sua morte na cruz, nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem! Ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus
e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: escreva num livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas.
A palestra que se segue foi feita pela terapeuta de casal Daisy Reis. Vamos a ela? Poder dos pais na construção de um filho nota 10. Filhos precisam de aceitação. A aceitação gera segurança, melhora a autoestima. E o que é essa aceitação? Essa aceitação não é exatamente o que você acha do seu filho, mas é o que você diz a ele que faz ele pensar. Será que seu filho se sente aceito pelo pai e pela mãe? Pais com autoestima saudável criam filhos também assim. E pais com baixa autoestima criam filhos também com baixa autoestima. Isso é terrível. E essa baixa autoestima, ela vem de vários fatores. E não é o caso da gente abordar aqui. Mas, por favor, cuidem muito disso. Olhe para você mesmo. Você se ama. Isso é muito importante. Para você aceitar o seu filho. E para fazer o seu filho se aceitar. Agora, o que nós fazemos como pais para dizer ao filho que ele não é bem aceito? Não é intencionalmente, mas fazemos muitas vezes. Meu filho, mas de novo uma nota vermelha? Mas você é burro, não é possível, meu filho. Uau, você está esmagando a autoestima do seu filho. Eu não sou aceito. Ou comparações, o que é pior. Por que você não é como sua irmã? Sua irmã é tão comportada. Sua irmã estuda tão bem. Por que você não é como o seu amiguinho? Olha a nota do seu amigo. Mas meu filho. E o filho tenta ganhar a atenção e a aceitação dos pais. E como ele não sabe qual é a maneira correta, aí ele faz coisas erradas para tentar conquistar a atenção. Fortaleça a autoestima do seu cônjuge. Como? Valorize seu cônjuge. Critique menos. Nós, mulheres, temos na ponta da língua afiada para criticar. Homem, será possível? Esse sapato no meio da sala, não tem jeito não. E essa toalha em cima da cama... Baixa a tampa do vaso. Ô, meu pai, olha como está tudo molhado. Você acerta uma bola na cesta de basquete e não acerta o cesto de roupa suja, homem? Na ponta da língua. A gente reclama de tudo, né? Não vale a pena, queridas. Nós temos que criticar menos e elogiar mais. Isso é fortalecer a autoestima do cônjuge. Viu, mulheres? Ou vocês pensam que o marido não tem autoestima também que precisa de ser fortalecida? Tem, tem. Então, nós precisamos fortalecer a autoestima do marido, dizendo o quê? Querido, obrigado, você é demais, como você me ajuda. E olha, quando ele fizer alguma coisa, porque nada agrada mais um homem do que ser elogiado pelo que ele faz. Então, se ele chegou lá, ajudou você a secar a louça, abrace, se pendure no pescoço, beije, diga, não sei o que seria da minha vida sem você. Se prepare, porque ele vai secar a louça todos os dias. Mas o que é que a gente faz? Ei, vem secar a louça, esse é seu papel, faça o favor. Isso não motiva a secar a louça, não. Então, quer fortalecer a autoestima do marido? Elogie o que ele faz, agradeça pelo que ele faz. Marido, quer fortalecer a autoestima da mulher? Elogie a aparência dela. Diga para ela, você é bonita. A gente precisa disso, porque eu tenho certeza, se eu perguntar aqui às mulheres, você gosta do que você vê no espelho? Eu gosto mais ou menos. Dificilmente uma vai dizer, gosto de tudo. Agora, nós também somos confrontadas com mulheres perfeitas, né? Na mídia, por aí. Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se pegar uma foto minha e trabalhar no Photoshop, vai sair uma coisa de louco também, viu? A gente olha umas fotos aí, tudo trabalhada, e fica, ai, por que eu não sou assim? Porque não trabalhou sua foto, querida, é só isso. Mas a gente tem que se aceitar como é. Mas o marido, ele tem um papel fundamental nessa parte. Então o marido diga, você é bonita, você é uma mulher capaz, você é uma mulher competente, você pode. O meu marido, ele me ajudou muito, porque eu tinha uma autoestima muito baixa. E ele me ajudou muito nesse aspecto. Um outro ponto, lembre que cada filho é único. Então você não tem, mas eu faço com esse menino a mesma coisa que faço com a irmã. E olha a situação, olha como ele é. Esse menino é rebelde, mas será possível? Queridos, se você tiver 10 filhos, os 10 filhos serão diferentes. E educá-los da mesma maneira está errado. Você tem que lidar com cada um de acordo com a sua personalidade. Você não pode padronizar a maneira de tratar. É claro que você não vai diferenciar, beneficiando mais um do que outro. Não é isso. Mas você precisa nivelar de acordo com a reação de cada um. Algum filho você vai
gritar com ele não vai se importar. O outro vai para o fundo do poço. Algum filho você põe de castigo, não resolve nada. O outro você nem precisa pôr de castigo, só ameaça já resolve. É porque os filhos são diferentes. Você tem que conhecer seu filho e aceitar cada filho como ele é. E fortalecer a autoestima desses filhos. Porque isso é importante para o desempenho na escola, o desempenho profissional e o desempenho nos seus relacionamentos afetivos. Crianças precisam de limites. Queridos, o limite ensina a ter responsabilidade. Não é um filho que tem que dar ordem em casa. Não é um filho que tem que dizer a hora que ele vai dormir. Não é um filho que tem que dizer a hora que ele pode ou não pode assistir TV. Tem que ter limites dentro de casa, porque se não há limites, a permissividade produz uma geração indiferente. Uma geração que não quer nada com nada. Não está nem aí. E a maioria da nossa sociedade hoje é assim. Às vezes nem é porque os pais não têm tempo, estão meio confusos, e aí preferem dar tudo para os filhos. Mas isso não ajuda no desenvolvimento do caráter dessas crianças. Crianças precisam de limites. E lembrem-se, coerência é importante. O que é coerência? Às vezes você está meio nervoso, meio estressado, aí você briga, reclama de uma coisa. No outro dia você está mais tranquilo, aquela mesma coisa passa batido, você não reclama nada. Então, hoje pode, amanhã não pode porque eu estou irritada. Jamais. A criança tem que ter coerência. Olha, não pode e pode. Pronto. E é assim para sempre. Eu lembro do meu filho mais velho. Ele era pequenininho. E dentro, eu nunca fui aquela mãe que suspende tudo porque o filho vai destruir. Não. Aqui você pode mexer. Na sala, na minha sala. Aqui no centro você pode mexer. Então, coloquei lá umas coisas que não quebravam, que ele podia brincar. Agora, aqui no aparelho de som, você não pode mexer. Não pode. Ele não sabia falar, então ele tinha menos de 2 anos. Mas ele sabia exatamente onde era o lugar de mexer e o lugar de não mexer. Então, mas ele testava, e os filhos testam a gente. Por favor, fique esperto, pais. Ele chegava pertinho do som, ele pegava o dedinho, chegava lá pertinho, aí olhava para mim e fazia. Não sabia falar, mas ele sabia qual era o limite. Então, as crianças precisam saber que há limites. E há uma outra coisa importante nessa coerência de lidar com a criança. Jamais o pai e a mãe devem estar em desacordo, jamais. Jamais. Mas às vezes eu não concordo com a maneira que meu marido fala com o filho. Ok, lá dentro do quarto, depois você conversa com seu marido. Mas eu não concordo, minha esposa ela é muito dura. Você conversa lá no quarto. Diante da criança, um vai apoiar a atitude do outro. Porque senão o prejuízo é da criança. E ela aprende cedo a manipular os pais. Ela sabe o que é que ela vai falar com o pai e o que é que ela vai falar com a mãe. Então, pai e mãe precisam estar em acordo. E uma outra coisa, queridos, perdoe quando necessário. Os nossos filhos precisam aprender a vir se desculpar quando erram. E nós a perdoá-los. E também pedir perdão. Não é porque nós somos pai ou mãe que nós agora não erramos. E os filhos sabem que nós erramos. Nós não somos perfeitos. Então, quando errar, vai lá e fala, filho, me perdoe. Desculpa, eu errei. Pronto. Não vai ser, você vai crescer diante do seu filho e vai estar ensinando a ele algo especial que ficará para a vida inteira. Portanto, o perdão é importante, dar e receber. Companhia
Lições da Bíblia. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, que bom falar com vocês aqui no Lições da Bíblia. Nós estamos começando uma nova temporada e eu sou o pastor Felipe Amorim e conduzirei vocês nessa semana e na outra semana no estudo do livro de Daniel. Vai ser um trimestre inteiro estudando esse assunto tão importante que é a certidão de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai ser um estudo muito interessante e nós vamos ficar juntos por 2 semanas e depois outros colegas pastores estarão aqui com vocês. A gente vai se dedicar ao longo desses 3 meses para estudar profundamente o livro de Daniel. E nessa primeira semana, nós vamos ver algumas coisas bastante técnicas a respeito do livro de Daniel. É importante a gente entender que a Bíblia não é um livro apenas para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. E é diferente isso, né? É muito diferente. Quando você lê um livro, você lê de maneira apressada, às vezes você lê de maneira desatenta, você vai passando de uma página para outra, sem muitas vezes ter entendido direito a página anterior, mas como você está lendo desinteressadamente, como você está lendo de maneira rápida, displicente, então você vai passando porque o objetivo é chegar no final do livro. Mas em relação à Bíblia, não é isso que acontece. Em relação à Bíblia, nós precisamos parar em cada versículo, tentar entender o que o autor queria dizer com aquilo que ele escreveu e o que isso significa para nós hoje. Há um verso da Bíblia bastante interessante, um trecho da Bíblia lá em Atos capítulo 8, em que o apóstolo Filipe estava conversando com o etíope. Era um trabalhador do reino da Etiópia, um judeu que tinha vindo a Jerusalém, que tinha ido a Jerusalém para as festas anuais, e aquele etíope vinha lendo na sua carruagem a respeito do Cristo, do profeta Isaías, ou no livro do profeta Isaías, ele vinha lendo ali a respeito de Cristo, ou de uma passagem que apontava para Cristo, mas ele não compreendia muito bem. E aí no capítulo 30 do capítulo 8 de Atos, diz o seguinte: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta que foi importante ali para o etíope, porque depois na história ele diz que não está entendendo, Filipe explica para ele o que estava acontecendo naquele trecho do livro de Isaías que ele estava lendo, e depois aquele homem se convence que Cristo é o Senhor, então ele é batizado. Veja, esse é um trecho, um episódio muito interessante da Bíblia e que nos dá uma luz a respeito do estudo completo da Bíblia e, no nosso caso, nesse trimestre, do estudo de Daniel. Porque nós precisamos compreender o que Daniel quer nos dizer. E veja, eu não estou te dizendo que a gente precisa apenas saber o que Daniel diz. A gente precisa compreender, e compreensão é um nível mais profundo da cognição humana. Compreensão diz respeito a desvendar os mistérios, a cavar mais fundo no texto bíblico, a buscar auxílio em outros lugares para que a gente possa finalmente entender aquilo que aquele texto está nos dizendo. Em relação ao livro de Daniel, como eu te falei, nessa semana nós vamos trabalhar algumas questões técnicas do livro de Daniel, mas que são muito importantes para essa compreensão do livro de Daniel. Você, por exemplo, pode saber através dos seus estudos que o livro de Daniel foi escrito no 6º século a.C. É verdade que alguns estudiosos da área mais liberal da teologia vão falar que Daniel foi escrito mais recente, mas a área conservadora da teologia, aqueles que creem no texto bíblico como inspirado por Deus e como um texto válido para o nosso tempo, sabem que o livro de Daniel foi escrito no 6º século a.C. e escrito pelo profeta Daniel. E a gente tem algumas evidências de que foi Daniel que escreveu o livro de Daniel. Alguns livros da Bíblia levam o nome de uma pessoa, mas não necessariamente foram escritos por essa pessoa. É só você olhar, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó leva o nome do personagem, conta a história do personagem, mas foi escrito por Moisés, né? Então, o livro de Daniel leva o nome dele, ele é o personagem ali que está em muitas das histórias do livro de Daniel, e foi ele mesmo quem escreveu. E uma das evidências é que o livro está escrito em primeira pessoa, Daniel contando a sua história. Depois, o escritor desse livro tem muito conhecimento a respeito da história, de detalhes da história que aconteceu ali
no sexto século antes de Cristo. E depois essa história se perdeu, né? Muitas coisas foram perdidas ao longo das destruições, das guerras e tudo mais. Então o autor tinha muito conhecimento da história daquele período. E o testemunho de Jesus, se você for lá para Mateus 24:15, você vai perceber que Jesus afirma que foi Daniel que escreveu o livro de Daniel. Então a gente precisa conhecer essas coisas técnicas para que a gente possa se aprofundar no livro. E amanhã nós vamos ver um pouco mais dessas informações que estão dentro do livro de Daniel e que a crítica textual fala a respeito do livro de Daniel para que a gente possa conhecê-lo cada vez mais. Então a gente se reencontra no Lições da Bíblia amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Preciso seu nome glorificar. Ó Cristo, meu Salvador, meu fiel amigo. Ó Cristo, meu Redentor, poderoso Rei de amor. O mundo está perdido e sem paz, precisando encontrar solução. Seu Espírito vem nos dar proteção, sempre perto de nós estará. Ele irá do pecado nos libertar, toda dor e pesar ele findará. Poderoso
Olá, tudo bem? Começa agora uma série inédita de estudos das profecias da Bíblia. Esta é a série O Grande Conflito e o tema de hoje é o livro que revela tudo. Aqui nas minhas mãos eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 3, lemos: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meu amigo, vivemos exatamente num tempo em que o grande conflito entre o bem e o mal se intensifica cada vez mais. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a base, é o livro-chave para nos mostrar exatamente em que posição devemos estar, que posição tomar nesse grande conflito. Por exemplo, para que você seja bem-sucedido e seja vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal, é preciso conhecer algumas coisas importantes sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas num período de aproximadamente 1.600 anos. Ela já foi escrita originalmente em 3 línguas, na língua hebraica, na língua grega e na língua aramaica. E este sagrado livro tem como autor o nosso Deus. Ele deixou esse sagrado livro para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade e para que pudéssemos também saber a revelação dele para a nossa vida nesse contexto da luta entre o bem e o mal. Me acompanhe agora que eu tenho algo muito importante a te mostrar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada está subdividida em 5 pequenas partes. A primeira parte é história. A segunda é poesia, a terceira profecia, a quarta evangelhos e a última cartas. Vamos analisar uma a uma. Por exemplo, história. Os livros históricos da Bíblia começam em Gênesis e vai até o livro de Esther, incluindo o livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. A parte histórica da Bíblia, aproximadamente 90% do que está escrito lá se entende como se lê. E apenas 10%, mais ou menos, foi escrito numa linguagem simbólica profética. Então, entenda bem, a parte histórica da Bíblia são os livros que registram a história da criação, a história de Adão e Eva, a história da queda, a história de Davi e Golias, de Sansão e Dalila, do povo de Israel, os livros históricos. Esta é a primeira parte da Bíblia. A segunda é poesia. A poesia são livros que foram escritos numa linguagem poética. Por exemplo, eu tenho aqui Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, ou seja, Cântico dos Cânticos. E também o livro de Eclesiastes. Esses livros são poéticos. E de todos eles, a poesia mais conhecida se encontra nos Salmos, que é o Salmo 23. Lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São os livros poéticos. Destes, aproximadamente 85% do que está escrito lá se entende também como se lê. E aproximadamente 15% é numa linguagem também simbólica, figurativa. A terceira parte é a parte da profecia, que envolve o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel. A parte profética começa em Isaías, vai até Malaquias e, repito, inclui o Apocalipse e também o livro de Daniel. Esses livros proféticos são os livros que apresentam de forma mais clara e de forma bem contundente esse grande conflito entre o bem e o mal. Entendeu? E aqui é bom que você preste muita atenção, eu tenho aqui as informações bem atualizadas sobre tudo isso. Por exemplo, o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de se entender. E também o livro de Daniel. Mas existem outros livros proféticos, como acabei de mencionar a você. Esta é a terceira parte da Bíblia. E 95% da profecia não se entende como se lê. Veja, os livros históricos e poéticos, se você ler nesses livros, água é água mesmo. Se você ler mulher, é mulher mesmo. Vento também é isso mesmo. Ou seja, se entende como se lê. Mas na profecia não se entende como se lê. Água significa outra coisa, mulher significa também uma outra coisa, e assim sucessivamente. A quarta parte da Bíblia
é a parte dos evangelhos. Os evangelhos são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros narram a vida de Jesus desde o seu nascimento, também o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, e falam ainda da volta de Jesus. No caso dos evangelhos, 85% deles se entende como se lê. E aproximadamente 15% é o que a Bíblia apresenta como parábolas, são as parábolas. E a última parte, as cartas, ou epístolas, que começam em Romanos e vai até Judas. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, é o outro Judas. Assim, nós temos as 5 partes da Bíblia. Pensa comigo e me acompanhe no raciocínio agora. Esse raciocínio das 5 partes da Bíblia, eu penso que é a mais importante para que você entenda exatamente o que é e como entender a Bíblia Sagrada. Voltemos o nosso pensamento um pouquinho para a parte histórica. A parte histórica da Bíblia, os primeiros livros especialmente. Esses livros são fundamentais. Porque, na verdade, lá no começo, em Gênesis, especialmente, também Êxodo, especialmente esses dois, eles narram para nós o início desse conflito. E se você ligar Gênesis e Êxodo com o Apocalipse, vai perceber que esse conflito entre o bem e o mal começou no céu. Apocalipse 12, versículo 7. Depois, a parte poética vem trazendo mensagens de esperança, de conforto e de segurança. Depois nós temos as profecias, que eu vou falar por último. Vamos agora para os evangelhos, que são 4. O caso dos evangelhos é um caso muito interessante, porque 85% deles se entende como se lê. Pensa comigo o seguinte: Jesus estava andando e encontrou um homem cego, ok? Colocou a mão sobre ele e disse, vê, e o cego viu. Eu pergunto, isto é simbólico ou isto aconteceu de fato? Com certeza, aconteceu de fato. Pense num outro acontecimento. Jesus estava caminhando, encontrou um paralítico e disse a ele, que queres que eu te faça? E o paralítico disse, Senhor, eu quero ficar bom, eu quero andar. E Jesus então diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantou e andou. Isto é simbólico ou é literal? Com certeza é literal, porque isto aconteceu de fato. Agora pense de outra forma. Jesus disse certa ocasião, eu sou o bom pastor e você é a ovelha. Eu pergunto, você é uma ovelha? Claro que não, você é uma pessoa, tem 2 pernas, 2 pés. Uma ovelha tem 4, não é verdade? Então você não é uma ovelha, mas Jesus disse que você é uma ovelha e disse que ele é o pastor. Aí você tem uma linguagem simbólica, uma linguagem figurativa. Jesus também mencionou e advertiu com respeito ao trigo e o joio. O trigo são as pessoas fiéis e o joio são as pessoas infiéis. Aí você percebe uma outra linguagem simbólica. É claro que você não é trigo e você também não é joio, mas estas palavras revelam a característica ou as características daqueles que são fiéis e daqueles que são infiéis. Assim você percebe que os evangelhos, 85% se entende como se lê e 15% não se entende como se lê. São as parábolas. E as cartas também. As cartas ou as epístolas, 90% se entende como se lê e 10% não. Mas o mais interessante está ligado à profecia. As profecias da Bíblia, elas foram escritas numa linguagem simbólica, especialmente o Apocalipse, o livro de Daniel. São carregados de simbolismos e isto é algo que preocupa muita gente. E há muitas pessoas que não gostam de estudar a profecia porque não entendem. Vamos observar algumas coisas da profecia. Abra sua Bíblia aí, eu vou abrir a minha aqui também para dar um exemplo. Vejamos Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Aqui diz, abriu a sua Bíblia? Ok? Então vamos ler. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Percebeu alguma coisa diferente? Se você não percebeu, eu vou ajudá-lo. Aqui diz que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Primeiro problema, a terra é quadrada? Ou é retangular para ter 4 cantos? Não, a terra é redonda. Ela não tem 4 cantos. Ora, se não tem 4 cantos, por que o Apocalipse fala que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra?
Percebeu? A profecia não se entende como se lê. E mais, diz que os 4 anjos estavam segurando os ventos. Será que dá para segurar os ventos? E será que os anjos estão impedindo os ventos de soprarem? Claro que não, porque se isto acontecesse, nós estaríamos mortos. Então, ficou claro que a profecia não se entende como se lê. E aí você deve pensar, pastor, como é que se entende? Calma, nós vamos chegar lá. Esse é apenas o primeiro estudo dessa série. Veja um outro exemplo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e confira comigo o que diz o Apocalipse 12. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E aí? Na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, você já viu uma mulher assim? Claro que não, não existe. As mulheres são bonitas, não há dúvida nenhuma, mas uma mulher como esta aqui não existe. E se não existe, por que o Apocalipse apresenta uma mulher assim? Percebeu? Mais uma prova de que a profecia não se entende como se lê, até porque uma mulher assim não existe. É ou não é? E se você observar aqui, ó, o capítulo 13, e aqui está o ponto que as pessoas têm medo, ficam assustadas, mas não fique com medo, porque a Bíblia vai nos revelar tudo nesta série do grande conflito. Veja Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aí? Imagine uma besta saindo do mar. Isso é assustador, não é? E algumas pessoas acham que é pecado ir à praia porque a besta vai sair do mar. Que absurdo, é ou não é? Sabe por que as pessoas erram? Sabem por que as pessoas interpretam erradamente a Bíblia e pregam uma coisa que a Bíblia não diz, não ensina? É justamente porque não estudam a Bíblia. E você está de parabéns porque está aqui hoje estudando a Bíblia conosco. Em São Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito assim, ó: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o problema das pessoas. Não estudam a Bíblia, por isso erram. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje você não errará mais, porque nós vamos conhecer a verdade da Bíblia. A Bíblia nos revelará tudo que você precisa saber para vencer nesse grande conflito, para ser vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal. Aliás, eu quero dizer a você o seguinte: Jesus esteve nesse mundo. Jesus veio a esse planeta há mais ou menos 2000 anos atrás. E Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele estava pagando o preço do pecado e ali na cruz ele estava conquistando a humanidade e vencendo essa luta entre o bem e o mal. Ou seja, nesse grande conflito, Jesus já é vitorioso. E uma grande notícia para você: se você tem Jesus no coração, se você anda com Jesus, então você também é mais do que vitorioso. Não é maravilhoso saber disso? Por isso é importante o estudo da Bíblia. E agora, pense comigo na frase final. Me acompanha aqui. Aqui tem uma frase final para você. Por favor, chegue mais perto. Vamos conversar. Pode chegar mais perto, um pouquinho mais. Olhe bem dentro dos meus olhos. Está olhando? É o seguinte: eu não te conheço. Não sei o seu nome, não sei quem você é, não sei onde você mora. Mas eu sei que você deve ter suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Deus conhece você e Deus também me conhece. E eu não sei exatamente por que você está aqui hoje estudando a Bíblia. Mas uma coisa eu te digo em nome de Jesus. Em João 8,32 está escrito aqui na palavra de Deus o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade a partir de agora, se você fizer essa série completa, você vai conhecer toda a verdade. E Deus vai libertar você. Vai transformar sua vida. Vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. E nesse grande conflito, você será vitorioso. Você será vitoriosa. Presta atenção, minha amiga. Presta atenção, meu amigo. Eu vou orar por você. E Deus te dará vitória nesse dia e nessa série de estudos bíblicos. Você não quer aceitar fazer o curso completo e não quer ter Jesus no coração e você não deseja ser vitorioso também nessa guerra entre o bem e o mal? Que pergunta que eu estou fazendo. É claro que você deseja, é claro que você quer.
E se você assim deseja, se você quer isto, então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse primeiro estudo da Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela revela Jesus, aquele que já venceu na cruz em nosso lugar. Ajuda-nos agora a conhecer melhor a Tua Palavra e a andar nos Teus caminhos. Abençoe essa pessoa que está orando comigo nesse instante e envia o Espírito Santo para fazer o milagre na vida desta pessoa que tanto necessita. Em nome de Jesus. Amém. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Pois é, o programa Verdade Presente está chegando ao seu fim. O que é bom deve durar para sempre. Pois é, um dia